E vamos de um tema novo, um tema muito interessante e, na verdade, muito presente nas nossas realidades de relacionamentos, tanto em casa, como no trabalho, como nas amizades. Você já ouviu falar em maledicência? Maledicência, escreve assim, ó. Então, a maledicência é a fofoca. Eu acho que o apelido mais comum aí é a fofoca, né? E a maledicência, ela, infelizmente, como eu disse, ela está muito presente nas nossas realidades. Porque às vezes virou um hábito, né? Às vezes é por maldade mesmo. Mas eu vou dizer que o que significa maledicência na raiz da palavra, tá? Ó, maledicência é maledicência, né? Cortando ali vendo a raiz da palavra, male significa mal. E dissere significa dizer. Então, maldizer algo sobre alguém, né? Significa, no significado total, é difamar, insultar, amaldiçoar alguém. Meu Deus! Uai, Jussiane, como é que você fala que está tão presente? Muito difícil alguém querer fazer o mal para o outro. Muito difícil alguém querer difamar o outro. Muito difícil alguém querer insultar o outro. Será mesmo? Será que é difícil alguém amaldiçoar alguém? Claro, se a pessoa chega no outro e fala assim: você está condenado a viver no inferno, a viver no mal. Ninguém chega numa pessoa falando isso, né? Bom, alguns chegam. Infelizmente, às vezes até pais, né, fazem isso com os filhos. Mas não é comum esse tipo de ação, essa amaldiçoação, né, dessa forma tão escancarada. Mas quando você fala de alguém, você está amaldiçoando alguém. Né? Você está trazendo o mal, você está desejando o mal para aquela pessoa. E, na verdade, a maledicência é uma forma maldosa de falar do outro, porque o próprio nome já fala, né? E aí nós convertemos ela em fofoca para ficar um pouco mais bonitinho, né? Talvez menos pesado. Mas sabia, você que é cristão, católico, ou evangélico, ou qualquer outra denominação, você que acredita que devemos viver bem com as pessoas e não devemos desejar o mal para as pessoas, você sabia que lá nos mandamentos, não matar, a maledicência é uma forma de morte? É uma forma de matar o outro? Então, prestemos atenção. A gente que tem um segmento aí, se a gente deseja viver bem e até mesmo ir para o céu, nós devemos parar de falar mal do outro, parar de fofocar, tá? Então, vamos lá. Quando eu fui pesquisar sobre a maledicência, na verdade eu já conhecia essa história, mas eu acho ela magnífica para contar sobre maledicência, sobre fofoca, que é de São Felipe Neri. São Felipe Neri é um padre que a Igreja Católica intitulou como santo, devido à sua vida de busca, tá? Não que o homem não errou, mas ele tinha uma vida, uma busca de Deus muito bonita, ele era muito feliz, muito alegre. E olha só, um dado momento, ele era conhecido também por penitências criativas. Ele fazia as penitências, né, dos fiéis ali que iam se confessar de forma assim muito didática. Achei bem legal, olha só. Certa vez uma mulher veio se confessar com ele, dizendo que cometia o pecado de falar mal do outro, que é fofoca, que é maledicência. Disse ainda que depois que se confessava, acabava incorrendo novamente no mesmo pecado. São Felipe Neri ouviu atentamente a confissão da mulher e lhe deu a seguinte penitência: ela deveria depenar uma galinha caminhando pelas ruas de Roma e depois deveria voltar para continuar a penitência. E voltou para junto do padre. Voltar para junto do padre. Assim fez a mulher. Depenou a galinha, caminhando pelas ruas de Roma, e voltou para junto do padre, quando perguntou o que mais teria que fazer, já que a penitência não havia terminado. São Felipe Neri foi certeiro. Agora, volta por todas as ruas e pelas quais caminhastes, e recolhe uma a uma as penas da galinha. E presta atenção, não deixe nenhuma pena sequer esquecida. A mulher retrucou: mas, padre, isso é impossível.
tinha tanto vento que nunca mais poderei recolher todas as penas. Eu sei, minha filha. Espero que tu tenhas aprendido a lição. A tua maledicência, o teu falar mal do outro, a tua fofoca se parece com essas penas. As palavras ditas sem compaixão se espalham e depois não há como recolhê-las. Engole seco aí. E aí, gente? Quantas penas nós temos espalhado por aí? Quantas penas espalharam da gente, né? Então, assim, agora vamos nos colocar tanto de um lado como do outro, né? Você já teve penas, né? Você já foi depenado por pessoas, por situações, ou você já depenou, né? Qualquer uma das situações são terríveis. E muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, as penas não são passíveis de serem recolhidas, assim como o da galinha. Porque a fofoca, ela vai ecoando, né? Aquilo que é ruim, aquilo que é desastroso na vida do outro, parece que ele tem um eco tão rápido, ele ecoa tão longe que faz com que a pessoa depois não tenha mais como recolher as penas. Então, assim, é muito sério isso, gente, é muito sério e é muito triste. Vamos supor que alguém vai preso, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É culpado, né? E quantas pessoas foram presas de forma injusta? E aí? Né? Claro, a pessoa tem que comprovar, tem que provar. E muitos falam assim, onde tem fumaça, tem fogo. Não necessariamente. Às vezes até pode ter o fogo. Porém, o fogo pode não ser da forma com que estão te falando, com que estão te colocando. E às vezes pode sim aquela pessoa ser culpada de alguma coisa, às vezes confiou em alguém, às vezes confiou a sua intimidade para alguém, e assim por diante. Então, a gente precisa ter muito cuidado no trato sobre os outros, né? E aqui tem algumas coisinhas que nos leva a constatar por que a gente fala mal, por que a gente se envolve às vezes em fofocas, né? Não só falando, mas às vezes ouvindo e depois propagando. Porque o problema, gente, não é a gente ouvir uma fofoca. O problema é o que eu vou fazer com aquela fofoca, aquela maledicência, né? Como que eu vou me comportar em relação àquilo que eu estou ouvindo, né? Então, vamos lá. O vídeo nós vamos fazer em 2 etapas, tá? Porque para não ficar muito longo, eu vou fazer 2 vídeos e nós vamos postar aqui, nós vamos aos poucos fazendo a costura, tá bom? Então, por que a gente fala mal? Para formar alianças. Gente, eu não sabia disso, mas é incrível como que a fofoca, né, o falar mal do outro, causa uma conexão entre as pessoas. Por quê? Junta 2 pessoas que gostam de falar mal, ou 2 pessoas que gostam de falar dos outros, né? Dela nunca, mas dos outros sempre. Essas 2 pessoas, elas podem ter até rivalidade, ela pode até não ser pessoas que tenham afinidades, né, amizade, mas se estão falando sobre o mesmo assunto que é o outro, elas se juntam, elas se unem, elas formam um pacto, né? Já aconteceu comigo de eu tô no meio, aí tem 2 pessoas, elas não se batem, não gostam uma da outra, mas em algum momento eu sempre estava ali como ponte, né? Fazendo a ponte. Não faz. Não, fulano não é assim. Tenha mais paciência do outro lado. Não. Pode observar que ela tem essas qualidades. Beleza, eu fazendo a ponte, mas não se davam bem. Quando aconteceu um atrito, uma delas comigo, aí agora elas, né, são amiguinhas. Aí eu ficava me perguntando, meu Deus, será que eu era o problema, né? Mesmo sabendo que eu não fazia esse leve trás. E aí eu percebo através disso aqui porque que as pessoas falam mal, é porque cria uma conexão, né? Então agora tem alguma conexão, que é o falar mal de mim ou falar de mim. Então é incrível como as pessoas se aliam quando tem alguma coisa ruim para falar do outro. Número 2, para se sentir superior. Então a gente fala também mal do outro para se sentir superior. Isso indica falta de autoconfiança. Então, se eu vou falar do outro, e muitas vezes é por maldade, é depreciando, é diminuindo,
Se eu estou diminuindo, o que está acontecendo aqui? Eu cresço, né? De alguma forma ali naquela fofoca eu estou crescendo. Então, uma das coisas também é para se sentir superior. Essa fonte aqui, gente, eu tirei da www.grandescursosonline.com.br. É muito interessante, tá? E aí, são 5 pontos que nesse site fala, e eu super concordei, por isso que eu estou compartilhando. Por que a gente fala mal do outro? Eu falei sobre 2, para formar alianças, para falar mal do outro, para se sentir superior. Aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a terceira, quarta e quinta. E depois nós vamos colocar um negócio bem legal, é como fugir da fofoca. Se alguém vem fofocar para você, o que nós podemos fazer para não se envolver em fofoca também, falando mal do outro. No próximo vídeo a gente continua, tá? Até mais!